capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos dizer todos juntos esse versículo? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar? Baixa a sua cabeça por um instante e feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, tua santa, bendita e eterna palavra. Que os teus anjos, Pai, que estão aqui ao redor dessa casa, possam, Senhor, guardar esse lugar enquanto o Espírito Santo ministra-nos aqui dentro, tornando esse lugar abençoado, fértil, comprometido e aliançado com Deus, para que somente a tua voz seja ouvida nesse lugar. Repreendemos agora todo outro tipo de voz, que não a tua voz, Senhor. Todo espírito contrário seja repreendido, manietado agora, e que a revelação da palavra de Deus possa alcançar o nosso coração e encontrar corações sedentos, famintos pelo pão celestial. Viemos aqui, Senhor, te oferecer, Pai, um culto, te oferecer a nossa adoração, e queremos sair também alimentados pelo Espírito Santo em nossas vidas. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então, amados, nessa segunda parte da nossa série de mensagens, que só vai ter duas, né? Cujo nome demos Desperte. Diga comigo, desperte. Diga para o seu vizinho, desperte. Despertamento é algo que todos nós precisamos todos os dias. Despertamento, também chamado de avivamento, é algo que nós precisamos e desejamos todos os dias. Porque se você estudar, por exemplo, esse texto, Efésios 5,14, a carta de Paulo aos Efésios foi escrita, não somente endereçada, dizem os estudiosos, à igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas daquela região. E esse texto foi escrito cerca de 10 anos depois que um grande avivamento irrompeu naquela região, especialmente a partir de Éfeso. Se você ler o capítulo 19 do livro de Atos, você vai perceber que ali conta a história resumida desse avivamento. Paulo chega na cidade de Éfeso, uma metrópole romana daquela época, localizada na província da Ásia Menor. E ali diz o texto que durante 2 anos, Paulo ensinou a Bíblia, deu aula de Bíblia Sagrada, ensinou a palavra, numa escola chamada Escola de Tirano. Diz os estudiosos que Paulo fazia isso por 5 horas todo dia. Você imagina ter um seminário, ter um professor da qualidade do pastor Paulo, do apóstolo Paulo, ensinando todo dia. Ensinando todos os dias durante 2 anos. E ali diz que toda a Ásia ouviu a respeito do Evangelho, uma província que não era pequena, era grande, hoje seria localizado ali na região da Turquia, onde localizava também aquelas 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, mais ainda a igreja de Herápolis e Colossos, e toda aquela grande região foi alcançada pelo Evangelho a partir da pregação de Paulo. Diz também que Deus fazia, através de Paulo, muitos milagres extraordinários, ao ponto das pessoas levarem o avental de Paulo, colocava sobre os enfermos e eles eram curados. Você já imaginou levar sua camisa e colocar em cima de alguém e dizer, pelo poder do Deus de Pedro, eu repreendo essa enfermidade, e a pessoa ficar curada?
Você pensava que isso era invenção de uma certa igreja, né, por aí, que faz essas coisas. Não, 2000 anos atrás isso já acontecia, né? A sombra de Pedro, diz a palavra, que curava. Ele passava e as pessoas queriam pelo menos ficar debaixo da sombra dele. E o poder e a unção que emanava daquele homem era tão poderosa, tão forte, que curava os enfermos. Ou seja, um avivamento poderoso. E no verso 17, capítulo 19, diz que veio o temor do Senhor sobre todo aquele povo. Um avivamento tremendo, uma mudança radical numa cidade pagã, numa cidade marcada pelo sincretismo religioso. Ela foi impactada pelo poder do Espírito naqueles dias através de Paulo. Mas apenas 10 anos depois desse ocorrido, Paulo escreve aos Efésios e escreve essa frase, esses versículos que nós acabamos de ler. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo faz isso? Porque eu e você precisamos ser despertados todos os dias. Existe uma influência mundana, existe forças que concorrem para roubar a sua atenção, distraí-lo, afastá-lo de Deus, afastá-lo de Cristo. Nós precisamos compreender que Jesus não veio nos dar informações para formar o nosso intelecto. Obrigado, querido. Copo de água tem galardão, imagina, né? Um copo bonito como esse. Jesus, então, irmãos, não veio para nos ajudar a sermos, né, mais entendidos acerca das coisas desse mundo. Embora eu creia que Deus deseja e nos deu inteligência para descobrir, né, muitas coisas, pesquisadores. Eu creio que os cristãos, você que confia em Deus e sabe que Deus criou todas as coisas, Deus quer te mostrar, Deus quer te revelar, Deus quer te dar na mão pesquisas que ninguém nunca fez e descobertas que ninguém nunca fez. Eu creio, se você crê nisso, né? Falo para os músicos aqui, para de estar olhando e escutando música mundana. Deus quer te dar músicas muito melhores do que essas. E vocês ficam comendo bolotas do coxo dos porcos. Por quê? Pode ser preguiça também, né? De ir lá buscar o Senhor, se ajoelhar, buscar, botar a boca no pó, clamar a Deus. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Irmãos, quem sabe Deus quer dar a você, né, médico, pesquisador, a cura de uma doença incurável que ainda não teve cura ainda. Deus quer te mostrar, até te revelar um processo novo que vai beneficiar muita gente, a humanidade inteira. Eu creio assim, irmãos. Amém ou não amém? Eu creio. Então nós não fomos chamados, eu creio por um lado, para sermos intelectualmente superiores. Deus enviou Jesus para que eu e você fôssemos cheios do seu amor e nos tornemos parecidos com Jesus. Esse é o propósito de Deus, diga comigo. Ele me chamou para ser cheio do amor de Deus e me tornar parecido com Jesus. Nós somos chamados, irmãos, não para fazer a nossa vontade, mas nós somos chamados para amar o que Deus ama. Diga comigo, amar o que Deus ama, detestar o que Ele detesta e fazer o que Ele faz. Você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. O que você ama? É fácil saber o que você ama, porque você se torna aquilo que você ama. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz, o apóstolo Paulo diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou em nossos corações, por meio
do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derramou o seu amor em meu coração. Diga comigo. Deus derramou o seu amor em meu coração. Esse é o desejo de Deus. O apóstolo João tem um entendimento impressionante sobre isso, quando ele diz em 1 João capítulo 4, versículo 19, ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga comigo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, você é o que você ama, você se torna aquilo que você ama, e aquilo que você se torna define o seu destino. E o seu destino vai definir toda a sua vida. Todas as coisas da sua vida são definidas pelo destino, mas tudo começa com aquilo que você ama. Porque você é aquilo que você ama, você se torna aquilo que você ama, e aquilo que você se torna define o seu destino vai definir para onde você vai. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 1, versículo 9, ele diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Amor, queridos, é uma condição para o conhecimento. O amor, ele pavimenta, ele prepara o caminho para o conhecimento. E diz mais: para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, o amor de Deus é aquele que foi derramado abundantemente nos nossos corações, e a partir dele nós podemos ter o conhecimento de Deus. Sem amor é impossível. Sem esse amor, que não é aquele amor que você ou eu podemos devotar a alguém ou alguma coisa, mas o amor que foi derramado em nossos corações por Ele, gratuitamente. Quando você pede, Ele faz isso na sua vida. Quem vai dizer amém? É por isso, queridos, que discipulado não começa com conhecimento. Algumas pessoas acham que discipulado é sentar e buscar conhecimento, é ensinar. Discipulado não começa com conhecimento, discipulado começa com amor. Discipulado começa com entendimento do amor de Deus que já foi derramado sobre a sua vida. Quem está entendendo isso? E aí o apóstolo Paulo, mais uma vez em Efésios capítulo 3, ele faz uma declaração extraordinária. Ele diz, versículo 17: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Diga para o seu vizinho: para que Cristo habite em você, em seu coração, mediante a fé. E ele continua dizendo: eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, olha aqui a expressão, olhe para mim agora. Esse texto, amados, é muito precioso. Aliás, a palavra de Deus toda é muito preciosa. Mas olha a expressão: para que possam juntamente com quem? Você e eu jamais conheceremos nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem a altura do amor de Deus, se a gente não estiver juntos. O diabo vai fazer de tudo para separar você, para separar famílias, para separar marido e mulher, para separar pais e filhos, para separar irmãos, para separar igrejas. Porque ele sabe que nessa unidade há um derramar abundante de Deus, de graça, de conhecimento de Deus. Por isso que o apóstolo está dizendo: olha, Cristo seja derramado, seja abundantemente derramado sobre os seus corações, habite, portanto, Cristo
abundantemente em seus corações, para que, arraigados e alicerçados em cima, a base é esse amor de Deus derramado em nossos corações, nós possamos juntamente uns com os outros compreender uma dimensão do amor de Cristo que excede todo o conhecimento, e para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós nos dividimos, amados, nós estamos renunciando ser cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós nos ajuntamos, quando nós concordamos, quando nós estamos debaixo da mesma unção, da mesma palavra, da mesma visão de Deus, da mesma linguagem, nós estamos caminhando para conhecer esse amor e demonstrá-lo ao mundo. Quem vai dizer amém? É interessante, mas estudar, falei aqui na semana passada, mas quero mencionar outra vez a história dos avivamentos. Todo cristão, se você é um cristão verdadeiro, você deve estudar sobre a história dos avivamentos. Há muitos avivamentos que Deus trouxe ao longo da história, mas eu gostaria de mencionar hoje o avivamento dos morávios, ou dos moravianos. Não sei quantos aqui já ouviram falar nos morávios. Quem já ouviu falar nos morávios ou nos moravianos? Poucas pessoas. Tem muita gente que nunca ouviu falar. Mas esse foi, se não o maior avivamento, pelo menos foi o que mais durou. Ele durou aproximadamente 100 anos. E quando nós estudamos sobre a história desses homens e mulheres de Deus, esse povo, esses moravianos, eles eram um grupo de refugiados oriundos da antiga Tchecoslováquia, e eles chegaram nas terras de um conde chamado Conde Zinzendorf, em 1722, e eles então passaram a residir nessa propriedade na Saxônia, na Alemanha. Imagine que isso faz quase 300 anos que isso aconteceu. De repente, no dia 13 de agosto de 1727, Deus irrompeu um avivamento no meio daquele povo. E eles começaram uma vigília que durou 24 horas no dia, durou 7 dias naquela semana, durou 365 dias naquele ano, e durou quase 100 anos. Esse povo orou ininterruptamente e afetou a história dessa humanidade para sempre. Até hoje nós somos afetados pelo avivamento dos morávios. Centenas de milhares de missionários foram enviados para o mundo inteiro, e aí até hoje são fruto desse avivamento que aconteceu nas terras, a partir das terras do Conde Zinzendorf. E o que é interessante, queridos, é que eles não eram pessoas intelectualmente instruídas. Eles eram comerciantes, eram pessoas comuns. Aliás, 2 jovens, dentre eles, que um dia decidiram se vender como escravos para alcançar africanos escravos numa ilha na Índia. Esses 2 jovens, eles eram coveiros de profissão. E eles souberam que havia uma ilha onde 3.000 escravos estavam ali trabalhando forçadamente e não conheciam a Cristo. Eles estavam debaixo, do jugo de um britânico que era inclusive ateu. E eles descobriram que só havia uma maneira de entrar ali, é se tornando escravos. E eles se venderam como escravos para alcançar aquele povo. No dia em que eles partiram do porto, diz a história, que os familiares estavam ali para se despedir daqueles 2 jovens, 20 anos de idade. Quantos aqui tem 20 anos? Não é 20 anos de carteira assinada, 20 anos de idade. 20 anos. Né? Quantos anos você tem, meu filho? 20, aqui, pronto, aqui. Naquele dia, os familiares e amigos perguntaram para aqueles 2 jovens: como é que vocês vão fazer isso, cara? Vocês são malucos? Como é que vocês vão embora assim? Vocês sabem que vocês não vão voltar mais. Vocês estão se vendendo, vocês vão morrer lá. Vocês nunca mais verão suas famílias,
nunca mais verão seus amigos, não conseguir, não há nenhuma chance, ou uma chance muito remota de vocês voltarem. E aqueles jovens, quando o navio já estava se afastando, eles proferem aquela célebre frase. Eles gritaram com muita força e disseram: para que o cordeiro que foi imolado receba toda a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. E eles partiram e nunca mais soubemos notícia deles. Provavelmente morreram lá. Mas sabe de uma coisa? Um dia você vai conhecer esses dois jovens e vai perguntar para eles se valeu a pena. Esse tipo de amor, amados, que nos leva, que nos desprende. Esse tipo de amor por Deus que nos leva a nos interessar pelas coisas de Deus, que nos leva a nos interessar pelo futuro. O futuro está diante de nós. Nós temos que escolher um amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo, como aqueles dois jovens. Esse avivamento, irmãos, dos Morávios, influenciou a vida de um grande também avivalista chamado John Wesley. Alguns acham que ele converteu por ocasião ou através dos Morávios. E ele não somente pregou viajando naquela época no lombo de cavalo, não tinha carro, não tinha trem, não tinha internet, não tinha nada. Mas ele caminhou aproximadamente 400 mil quilômetros, pregando, às vezes, em vários lugares no mesmo dia. E diz a história, e alguns historiadores dizem, que a pregação de Wesley e o efeito da palavra de Deus liberada através daquele homem salvou a Inglaterra de uma revolução sangrenta, no mesmo nível que aconteceu na França, infelizmente. A França não teve o mesmo destino da Inglaterra nessa época. Final do século XVIII, a França, vocês conhecem a Revolução Francesa, uma carnificina completa, guilhotina, morte, destruição. Mas a Inglaterra foi salva e nós cremos que foi por causa do poder da palavra de Deus, liberada através de um homem que decidiu pregar o Evangelho em todos os lugares. Ele não somente pregou na Inglaterra, ele pregou no mundo inteiro. E desde esse tempo, amados, até agora nós sabemos que muitos desses missionários que deixaram sementes plantadas em muitos lugares do mundo, eles foram espalhados para muitos lugares a partir daquele avivamento. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é: você já parou para pensar o que é que acontece num avivamento? Você tem alguma curiosidade de saber? Quantos aqui têm curiosidade de saber? Eu sei que muitos têm curiosidade de saber quantos likes sua foto recebeu na última hora. De modo que alguns nem conseguem esperar o culto terminar, já fica na hora do culto olhando lá se... Diga misericórdia. Taca fogo, Jesus. Mas o que acontece no avivamento? Algumas coisas acontecem, eu gostaria de mencionar algumas delas. A primeira coisa que acontece é que o avivamento nos liberta de um sentimento de proteção e libera em nós um sentimento de que eu não preciso nada além de Deus. Amém. Vamos dizer juntos? Avivamento. Vamos lá agora, todo mundo junto, vamos lá? Avivamento nos liberta de um sentimento de proteção e libera um sentimento de que eu não preciso nada senão Deus. Amados, avivamento sempre terá suas raízes baseadas no arrependimento. Não há nenhum avivamento na história da humanidade que não tenha sido marcado primeiro por arrependimento. Arrependimento continua sendo a porta de entrada do reino e a maneira pela qual Deus nos molda, Deus nos transforma, Deus nos muda. A capacidade dada por Deus de se arrepender é um indício de que Deus está movendo as águas naquele lugar. É difícil para você se arrepender ou você sempre tem razão? Ou os outros é que têm que pedir perdão a você sempre? Ou você nunca está errado?
Os outros sempre têm algum boicote para fazer com você. Irmãos, uma característica de uma pessoa avivada, de uma igreja avivada, de uma nação avivada, é a capacidade de pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Amém. Isso acontece e tem acontecido em todo lugar onde o avivamento tem chegado. Segunda coisa que acontece no avivamento, a igreja se humilha, ora, busca incessantemente o Senhor e se arrepende dos seus maus caminhos. 2 Crônicas 7,14. Irmãos, isso aqui é um memorial diante do povo de Deus, da igreja hoje. 2 Crônicas 7,14 começa dizendo: se quem? Mas não é o governo do país? Não é o presidente da república? Não é o governador do estado? Não é o Congresso Nacional? Não é o STF? Não. O poder da mudança não está na mão deles. O poder da mudança está na mão da igreja. É por isso que há uma guerra contra a igreja. Não é uma guerra contra a instituição igreja. É uma guerra contra o que a igreja representa. Representa o poder de Deus liberado nessa terra. Porque quando a igreja ora, quando a igreja se humilha, primeiro é humilhação, irmãos. Não existe avivamento onde tem orgulho, vaidade, disputas, concorrência, malquerência um com o outro, falando por trás do outro. Quando o avivamento vem, essas coisas ficam para trás. Amém. Nós nos arrependemos de estar falando mal do irmão, de estar pensando mal dele. A humilhação nos leva, irmãos, para esse lugar onde o orgulho não pode entrar. Amém. Quando a gente se humilha, quando a gente ora, busca. A busca, irmãos, é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Um avivamento, sempre você vai ver a igreja buscando. Gente se levantando de madrugada para buscar. Não é gente que vai dormir de meia-noite, 1h, 2h da manhã, e depois acorda cedo, morrendo de sono para ir trabalhar. É gente que acorda cedo para ir orar. Eu sei que é difícil dizer amém nessa hora, mas sabe, é porque sua vida é boa demais. É porque está tudo bem na sua vida, você não precisa levantar a madrugada. Deixa eu ver quando a coisa aperta. Você sabe quando é que um avivamento está perto de chegar? Quando as coisas começam a piorar muito. Irmãos, eu penso que está muito perto da gente ter isso no Brasil. Eu não estou torcendo para as coisas piorar mais não, mas eu estou torcendo por um avivamento no nosso país. Como é que Deus vai fazer? Eu não sei. Sempre é aquela coisa, né? Todo mundo sabe que tem que fazer a dieta, não pode estar comendo gordura demais, né? Tem que dar umas caminhadas, tem que diminuir o açúcar, tem que diminuir a gordura. Mas a pessoa vai levando, está tudo bem, a saúde está boa. Até que um dia dele tem um piripaque. E o médico diz: ou você faz a dieta ou vai morrer. Aí ele sai, ele começa a fazer. Irmãos, avivamento não tem que ser assim quando as coisas estão ruins demais. Porque avivamento não é consequência de coisas ruins. É que as coisas ruins quase sempre nos levam a tomar a atitude correta diante de Deus. Nós precisamos tomar a atitude correta agora. Está tudo bem na sua vida, irmãos? É a hora de você clamar, se humilhar, orar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos. É hora de fazer isso. Está tudo bem, glória a Deus. Aqui Deus vai nos ajudar mesmo. Vamos orar, irmão. Vem aqui na madrugada de 5 horas. Nós temos 200 pessoas aqui nesse primeiro culto. O segundo culto tem mais de 150 muitas vezes. Ou seja, todo domingo nós temos pelo menos 350 pessoas frequentando esse culto. Nem todos são membros dessa igreja, claro. Mas, queridos, a gente não tem nem 10% disso aqui orando de manhã e nem 6 horas da tarde. De manhã é muito cedo, pastor, muito. Pois é, temos de 6 às 7. Você quer mesmo Deus? Ou você só quer as bênçãos de Deus? O avivamento acontece, irmãos, quando nós desejamos Deus. Quando tudo que nós precisamos é Ele, não o que Ele pode nos dar. Quando a igreja se humilha, ora e busca insistentemente e se arrepende dos seus maus caminhos, aí Deus vai vir com avivamento, Ele vai curar a nossa terra.
Não sei quantos aqui já ouviram falar do avivamento das Ilhas Fiji. Quantos aqui já ouviram falar? Vocês estão precisando estudar mesmo sobre a história dos avivamentos. Aconteceu agora, no início dos anos 2000, 2001, 2003, por aí. As Ilhas Fiji são algumas ilhas que ficam lá no meio do Pacífico, já perto da Austrália, daquela região. Irmãos, aconteceu algo extraordinário ali. Você precisa ler, estude, tem vídeos. Se você é preguiçoso para ler, você assiste. Vai lá no YouTube, põe lá Avivamento das Ilhas Fiji e vai assistir um monte de DVDs que estão lá gravados, mostrando o que Deus fez naquela terra. Os irmãos daquela comunidade dizendo, não sabe o que está acontecendo. Porque aqui não tinha nem peixe, agora há peixe sobrando. As bananas, as cenouras eram uns negocinhos mirrados desse tamanho, agora é desse tamanho. E as coisas estão acontecendo, e Deus está abençoando, e começou a abençoar o primeiro-ministro daquele país, numa decisão histórica, se levanta no meio de uma multidão, em cadeia nacional, e diz, nós renunciamos à idolatria nesse país, nós renunciamos os falsos deuses, e dizemos que Deus é o nosso único Deus. Irmãos, um avivamento aconteceu ali, e não é só avivamento de alegria, de falar em línguas, de ficar todo mundo feliz, isso acontece, mas avivamento traz cura para a terra. Deus começou a curar a terra debaixo de uma opressão do inferno, terra que não produz, terra seca. Deus trouxe algo poderoso, irmãos, porque quando o povo de Deus se humilha, ora, busca e se arrepende dos seus maus caminhos, a terra será sarada, o Brasil poderá ser sarado, João Pessoa pode ser sarada, a Paraíba e o Nordeste podem ser sarados. Se você crê, se você concorda, meu irmão, faça alguma coisa, dê um grito, dê um aplauso, dê glória a Deus, diga amém. O avivamento acontece quando uma igreja recupera o seu primeiro amor, cheio de entusiasmo. Você está marcado pelo primeiro amor, você já vai assim nas coisas de Deus, porque, ai meu Deus, hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Ei, hoje é célula, ai não. Se eu não fosse o líder, nem ia hoje. Jesus faz essa cobrança lá em Apocalipse. Quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz, vocês têm muita coisa boa aí, organizado, tem palavra, vocês têm doutrina, vocês têm obras sociais, você tem um monte de coisa funcionando aí, é uma benção. Mas eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Você lembra do seu primeiro amor? Enquanto jovem, primeiro encontro, você lembra? Foi a primeira vez que você sentiu o toque do Espírito Santo na sua vida. Como é que você deixou perder isso? E às vezes as coisas se tornam religiosas, chatas. Não tem que ser assim, porque Deus é algo maravilhoso. Esse primeiro amor pode continuar sendo primeiro amor a vida inteira. Quem está entendendo isso? Me lembro quando eu estava apaixonado, ainda hoje estou, pela minha esposa. Nós ficávamos 2 horas no telefone. Naquele tempo não tinha celular de graça um para o outro, não. Era no duro mesmo, era no impulso. Cada 3 minutos tinha um impulso. 2 horas, imagina. E alguém pergunta, como você tem assunto para conversar 2 horas? Eu falei, a gente teve que parar, porque senão ninguém usava mais o telefone. Por quê? Você está apaixonado, você quer estar junto. Você quer falar, né? Nem que seja falar aquelas bobagens. Tu está fazendo o quê? Nada, mentira. E quando você está apaixonado, você fica bobo. Você nunca ficou? Você nunca ficou boba? Então você não sabe o que é amar ainda. Você não fica bobo diante de Deus? É que um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão misericordioso, tem todo o poder no céu e da terra, me ama, quer habitar em mim, mora dentro de mim, me chama de filho, me chama de pai. Martin Lloyd Jones diz uma coisa interessante. Ele diz que quando um pai pega um filho de 3, 4 anos de idade e põe ele no colo e abraça e sussurra no seu ouvido dizendo, filho, eu te amo tanto, você é tão precioso, eu amo você. Eu não consigo me conter de tanto amor.
Ele diz assim: quando Deus faz isso com você, é porque você está sendo avivado, querido. Avivamento é isso, é você saber que o Papai do céu pega você e diz: eu te amo, filho, eu te amo, minha filha. Você não precisa estar preocupado com o futuro, porque o seu futuro está abençoado. Quem dá graças a Deus, dá glória a Deus por isso. Quarto, avivamento cria um forte sentimento de culpa por aquilo que estamos fazendo de errado ou por aquilo que estamos nos omitindo. Você sabe que deve fazer o bem e não faz, isso você está pecando, diz a palavra. Muitas vezes estamos nos omitindo a fazer algo. Avivamento cria esse sentimento de culpa quando a gente está em falta e a gente quer mudar isso. Quem está entendendo isso? O primeiro mandamento é a coisa mais importante: amar a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Quem ama alguém se derrete por esse alguém. Sim ou não? Parece que poucos se derretem aqui. Está precisando amar mais, né? Quinto, avivamento tem o poder do quebrantamento. No avivamento, irmãos, o orgulho sempre vai dar lugar ao quebrantamento. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Irmãos, espírito quebrantado é o oposto de orgulho e vaidade. Soberbo, estocar no meu lugar, quem quiser que venha falar comigo. Não, espírito quebrantado é aquele que já entregou tudo para Jesus, entregou tudo na sua mão. E por último, sexto, a principal característica, diz os estudiosos dos avivamentos, é um profundo sentimento de pecaminosidade, ou seja, uma profunda convicção de pecado quando ele existe. Você não precisa ficar procurando pecado na sua vida, mas peça ao Espírito Santo que toda vez que houver, lhe dê esse profundo sentimento de pecaminosidade, para você se livrar disso, porque pecado mata, pecado é uma desgraça na vida do ser humano. Quero terminar mencionando aqui apenas algumas características, ou aquilo que está registrado num livro precioso chamado Avivamento, do Richard Robert, da Vida Nova. Já tem ele em português, inclusive, foi lançado. Ele pergunta: quando é que, na sua opinião, o avivamento é necessário? Nós vimos o que é que acontece no avivamento, mas será que nós precisamos de um avivamento? Quando é que nós sabemos se estamos precisando ou não de um avivamento? Primeiro deles, eu vou só mencionar, não vai dar tempo você copiar. Se você quiser, depois eu te mando, eu te passo, mas você vai ouvir agora. Não fica querendo copiar, que não vai. Eu vou ler rápido, não tenho mais tempo, ok? Depois eu posso te dar se você quiser. Você precisa, ou então veja a pregação no YouTube, né? Bom, bem lembrado. Precisamos de um avivamento quando a oração cessa de fazer parte vital da vida da igreja e dos seus membros. Quando a oração fica só aquela, para inglês ver, oração tipo reza. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Vai dormir, Senhor, obrigado pelo dia de paz, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração, isso é reza. Isso é um sinal de que você precisa de avivamento. Segunda, quando a busca pela verdade bíblica diminui. Você não tem mais interesse em saber o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Você está ouvindo muitas vozes. O interesse pela verdade bíblica diminui e os cristãos estão muito contentes com as verdades que eles já sabem ou já foram adquiridas. É necessário um avivamento quando os fatos do Evangelho se mantêm apenas na esfera externa, sem aplicação na vida dos indivíduos. É uma relação apenas religiosa. Quarto, quando o ensinamento sobre as coisas eternas e sobre as coisas de maior importância não penetram mais nos corações das pessoas. Elas ouvem aquilo numa religião qualquer, aí uma boa palavra, mas eu vou cuidar da minha vida, e vai embora. Quinto, precisamos de um avivamento quando a formalidade, a coisa formal, a coisa engessada é que acontece nos cultos da igreja, numa alegria. Não vivemos aquilo que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor.
Sexto, quando os cultos, da igreja não são motivados mais pela alegria, pelo prazer. Sétimo, quando as conversas sobre coisas espirituais são apenas superficiais e até criam vergonha na gente. Falamos sobre tudo: futebol, amigos, moda, esporte, etc. Mas as nossas conversas não... O que acontece lá na sua célula, no seu churrasco abençoado, né? Quais são os assuntos? Nono, oitavo, quando esportes, recreação e entretenimento tomam lugar amplo e necessário no estilo de vida. As pessoas planejam o seu final de semana, planejam os feriados, e tudo gira em torno de recreação, entretenimento e prazer. O mundo faz isso muito bem. Os filhos de Deus têm algo melhor para fazer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nono, quando pecados do corpo e da mente podem ser praticados sem nenhum reboliço ou nenhum problema de consciência. As pessoas vivem no pecado e está tudo bem. Eu posso ir para a igreja, levanta a mão, aleluia, glória a Deus, né? Mas a minha vida escondida é uma vida dupla, é uma vida pecaminosa, e eu não me sinto mal com isso. Perdi o temor do Senhor. Misericórdia, diga. Décimo, quando a aspiração pela santidade na imagem de Cristo não tem lugar mais dominante na minha vida. Você não busca mais ser santo. 12, é necessário um avivamento quando é possível pronunciar palavras nos cânticos, no período de louvor da igreja, mas é difícil envolver o meu coração nisso. E incorremos naquilo que a palavra diz: vocês me louvam com lábios. Muito fácil para vocês, músicos, louvar a Deus com os instrumentos, e vocês estarem longe do coração de Deus. Digam misericórdia. O dia que vocês perderem esse temor, larguem o instrumento e vão se ajoelhar e buscar a Deus. Não permaneçam aqui, porque isso aqui é lugar de gente santa, que é lugar de gente que busca ser santo em humildade. Estão me entendendo? 13, quando divisões entre os crentes, entre os irmãos, não preocupa mais a gente. Isso não leva a gente a orar e a lamentar diante de Deus. 14, quando é possível assistir filmes depravados, programas de TV, ou ler artigos imorais de revistas ou novelas, sem desistir ou sequer sentir-se envergonhado por isso. 15, quando não se sente mais tristeza com a falta de poder espiritual. Quando você se ajusta prazerosamente ao estilo de vida mundano, você não tem diferença. As pessoas não vão saber nunca que você é cristão, porque você é igual a todo mundo. Você conta piada suja, você brinca do mesmo jeito. Não estou falando de roupa. Claro que a roupa é algo que diz alguma coisa, mas é mais do que isso. E por último, quando é possível ouvir sobre povos que ainda não foram alcançados, pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo, sem sentir qualquer desejo de orar, de contribuir, ou muito menos, mandar seu filho para lá. Quando é que nós podemos esperar por um avivamento, irmãos? Será que eu creio que nem todos nós aqui nos enquadramos nessas 17 razões pelas quais nós precisamos de um avivamento. Mas com toda certeza eu me enquadro em algumas delas e você também. O que nós vamos fazer? Clamar ao Deus dos céus. Ele pode mudar essa história. Ele pode mudar a sua história. Pode mudar a minha história, a nossa história, a história dessa igreja. Quando nós o buscamos, nos voltamos para Ele de todo o nosso coração. Você acha que Deus pode fazer outra vez? Você acha que Deus pode fazer o que Ele fez no passado? Na história dos avivamentos? Você crê que Ele pode fazer isso na sua vida? Você crê que Ele pode fazer isso na vida dessa igreja? Você crê que Deus quer fazer? Ou Ele não quer fazer?
se Ele quer fazer e Ele pode fazer, então o que impede de que isso aconteça de fato? Queremos orar. A oração que o profeta orou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em outras palavras, ele estava dizendo, e ele está dizendo hoje, e essa deve ser a nossa oração agora. Eu queria que você já fosse ficando de pé e a banda viesse rapidamente. Ele estava dizendo, em outras palavras: Senhor, faça de novo aquilo que o Senhor já fez no passado. Senhor, mova de novo aquilo que o Senhor já moveu no passado. Eu não quero só ouvir a respeito da história dos avivamentos. Eu não quero só ouvir a história de homens e mulheres de Deus que foram levantados na história para trazer mudança. O Senhor usou poderosamente, que o Senhor mudou a história de regiões, de cidades, de nações inteiras, afetou o mundo. Senhor, eu quero fazer parte dessa história. Quantos aqui querem fazer parte dessa história?